Projeto Menezes e esse é o programa Psicanálise de hoje. Era o programa que era denominado Divã de hoje, o que as mudanças acontecem na vida da gente, e o programa também passou por uma transformação na vida dele e passou a chamar Psicanálise de hoje, a partir de hoje. Então esse é o primeiro programa da Psicanálise de hoje, mas tem todos os outros programas que já foram feitos aí, você pode consultar nessas plataformas de podcast. A mais famosa, a propósito, o Spotify, né? Se é que pode dar nome aqui. Porque às vezes você dá um nome e não distribui, é um negócio muito louco na internet. Podia ser tudo interligado, mas não, tem disputa entre eles. Você fala do YouTube, não distribui no Instagram, você fala do Instagram, não distribui no YouTube, você fala do TikTok, não distribui no outro lugar, aí o Facebook também não faz, aí você vai com a logomarca do Facebook, o outro não faz, e é um negócio muito doido, né? Uma disputa ferrenha, já que era para ser tudo facilitado, interligado, fica mais difícil ainda, né? Então você tem que ter os cuidados para poder falar, coisa que eu já corro um seríssimo risco, porque como eu não sobrevivo disso, como eu faço os programas aqui para trazer informação, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de me informar, e aí eu pego, gravo um programa e disponibilizo, cara. Então, quem tiver interesse, pesquisar e me achar, vai escutar um programa que eu hoje, por exemplo, eu vou falar sobre um texto do Freud que chama Arruinados, Arruinados pelo Êxito. É um texto de 1916, no livro 14 do Freud. E o que ele vai falar nessa história toda, né? A gente vai começar aqui, bom, antes de iniciar, quem puder compartilhar, dar like, curtir, votar no programa, né? Comentar, sugerir temas, fica à vontade. Eu tenho alguns temas que eu vou, após esse aqui, vou procurar fazer com muito mais frequência do que eu fazia. Eu fazia, cara, um programa hoje, daqui 2 meses eu faria outro. Eu vou ter uma frequência muito maior do que eu tinha antes e não preciso esperar chegar a 2025 para fazer isso, certo? Essa é uma ideia que eu tive e já vou começar já. A gente está em final de novembro, hoje é dia 26 de novembro de 2024. E eu já vou começar esse novo formato, com um novo nome e assim por diante. Então, o tema de hoje não é um tema especificamente, é um texto do Freud que eu li e que eu achei interessante fazer esse programa rápido aqui para a gente ter um pouco mais de informação sobre o funcionamento da mente humana, do comportamento, né, sobre psicanálise, como a psicanálise pode nos ajudar a manter uma vida um pouco melhor do que a gente já tem, né, ou até bem mais aproveitável, né, essa grande verdade. Então, na clínica, né, vamos ao texto, né, na clínica de psicanálise, o foco principal não é o caráter de quem chegou lá. Isso não vai ser avaliado, pelo menos num primeiro momento. O que se avalia num primeiro momento são os sintomas. É a história da pessoa que senta ali e tal na clínica e começa a falar sobre si, né? E os principais sintomas que tá que estão visíveis no comportamento desse cidadão ou dessa cidadã que procura uma clínica. Então, quais são esses impulsos, né, que estão ali por detrás desses sintomas e que são satisfeitos, né, por esse sintoma? E qual foi o caminho misterioso que faz com que ele saia desse desejo o desejo inicial que ele teve, um desejo do instinto dele, né? Um desejo instintual para o sintoma.
Como é que eu abro mão de uma coisa que eu gostaria de fazer para poder desenrolar um sintoma na minha vida? Posso dar um exemplo? Tá, eu gostaria de ir com os meus amigos para o parque de diversão, o Play Center. Quem é um pouco mais velho lembra. Aí o meu pai pega e fala assim: não, você não vai, você vai ficar em casa que você vai ajudar a lavar o quintal. Caraca, porra, mas eu queria ter ido para lá. Isso frustra, cara. Juntamente com isso, surgem alguns sintomas. Pode ser raiva, pode ser o ódio, né? São alguns sentimentos que vão surgir e a partir dele várias situações podem ser desencadeadas. E aí, quando o paciente resiste ao tratamento, né? E isso faz com que crie alguns empecilhos no trabalho do psicanalista, aí o caráter, né, dessa pessoa começa a ser avaliado, né? A gente prioriza um pouco a observação no caráter desse sujeito. E esses traços de caráter, na verdade, né, são traços de caráter, eles são herdados pelas pessoas com as quais esse paciente, esse analisando, conviveu, na sua infância principalmente, né? E que aí eles vão aparecendo na análise e tal, como uma forma de se defender, de resistir. E que no fundo, essa pessoa nem sabia que ele desenrolava esse tipo de comportamento, né? Que ele tinha esse determinado caráter. Ele passa a ter noção disso quando ele entra na clínica e o analista acaba apontando para ele. Aí como que um ser humano adulto vai se distinguir de uma criança, por exemplo, né? É que a diferença é a seguinte: o humano adulto, né? Ele se distingue do humano criança porque ele pode abrir mão de alguns prazeres imediatos, que são fáceis de atingir. E aí a tarefa do analista é fazer com que esse paciente abra mão desses prazeres imediatos, que nem sempre pode ser bom. Eles podem trazer algumas consequências que podem te prejudicar. A consequência lá na frente desses prazeres imediatos pode ser uma frustração, que é inevitável, uma desilusão, né, e assim por diante. É como se fosse uma aprovação temporária. O analisando, né, ele tem que sacar, né, ele tem que observar perceber que esse prazer imediato ele pode ser trocado por um outro de maior duração, mais seguro, mais honesto, mais de acordo com a realidade dele. Na psicanálise, segundo Freud, né, nesse texto Arruinados pelo Êxito, ele fala o seguinte, né? Em termos psicanalíticos, a gente pede para que o paciente avance do princípio do prazer para o princípio da realidade. O paciente até sabe disso, essa é a grande verdade, né? Aí, entre ele ter uma ideia formada na mente dele e o analista chegar e falar para ele sobre esse prazer imediato, para abrir mão disso e tal, aí já é uma outra história. O que o analista vai fazer nesse caso é usar dessa força que a transferência tem e que ele exerce sobre o analisando, né? Que é
tratar essa questão com amor, com cuidado, com respeito, com ética, com neutralidade, com abstinência. Segundo Freud, o amor é o grande educador. Né? É pelo amor que o analisando se permite respeitar essas transformações que se fazem necessárias. E aí, o analista vai fazer o quê? Vai pedir para que o analisando abra mão, mesmo que por um tempo, desse negócio que é aparentemente agradável. Que ele possa até fazer um sacrifício para que isso aconteça. Que mostre disposição para aceitar esse sofrimento temporário com a ideia, com o objetivo de ir lá na frente conquistar algo melhor, um resultado mais bacana, mais positivo para ele. E aí, cara, o texto vai falando, né, mais não sei o quê. E alguns pacientes resistem a abrir mão desse prazer imediato por algum motivo especial. Porque eles vão dizer o seguinte: cara, a gente já abriu mão bastante, já sofremos, já privaram a gente de várias coisas, né? E eu não vou me deixar ser barrado por isso. É quase que uma convicção de que algo divino e soberano está trazendo para eles de uma maneira especial. O Freud diz o seguinte, né? Os argumentos do médico nada conseguem contra uma confiança interna que se expressa de forma tão vigorosa quanto esta. Mesmo a influência dele, na realidade, é inicialmente impotente, ficando evidente para ele que deve descobrir as fontes das quais essa prevenção prejudicial se alimenta. Olha que coisa maluca, né? Ficando evidente para o psicanalista que ele deve descobrir quais são as causas que essa maneira de agir se alimenta. Por que o paciente quer fazer uma coisa da qual ele certamente se prejudicará? Né? Por isso que o texto é Arruinados pelo Êxito. Ele acha que ele vai obter êxito saindo com aquele cara, saindo com aquela garota. Né? Cara, conheço uma pessoa, e eu não vou dizer o nome dela, que está há muito tempo, né? Eu estou muito tempo sem sair com ninguém. E aí eu sei que tem uma pessoa X que sai com a geral. E aí eu me coloquei à disposição também. Nunca quis, mas agora eu quero, porque eu estou tanto tempo sem. Será que vale a pena? Será que você não vai se prejudicar? Será que isso não vai ser uma roubada? Será que não pode esperar um pouco mais, já que esperou tanto tempo? Né? Então, nas investigações do psicanalista, dos motivos que fazem com que uma pessoa faça esse tipo de coisa, que não abra a mão de um prazer imediato para certamente se frustrar, as neuroses, né, elas estão relacionadas a algum sofrimento ou a experiência traumática da primeira infância. E o paciente, quando ele escuta isso na clínica, ele sabe que ele tem quase certeza de que ele não tinha culpa de nada. Por que eu fui privado, né? Por que eu sofri uma experiência traumática na minha infância? Você não tinha culpa de nada. Aí o Freud vai dizer o seguinte, que todos nós exigimos reparação pelos antigos ferimentos ao nosso narcisismo, ao nosso amor próprio. É isso mesmo, a gente pergunta até a Deus, né?
Porque a natureza não nos deu a riqueza de um ou a força de outro, a genialidade de alguns poucos, ou mesmo uma família nobre? Por que nascemos numa família pobre, não milionária? Poderíamos nós exibir beleza e distinção tão bem quanto aqueles que somos obrigados a invejar essas qualidades? Então, esse texto Arruinados pelo Êxito, do Freud, de 1916, ele traz verdades, não importa a época e a data que ele escreveu sobre isso. Acontece que algumas pessoas estão além do seu tempo, né? E o Freud era um desses caras. Tanto que até hoje ele é estudado, ele é colocado em prática nas clínicas. É óbvio que, junto com o ensinamento do Freud, quem atende hoje na clínica psicanalítica, no modelo freudiano, que é o meu caso, a gente escuta, ouve, lê e se especializa em outras áreas também, né? Com outros psicanalistas, escuta outros profissionais da área de psicologia, psiquiatria, da área de filosofia. Eu gosto muito de filosofia, e é uma das áreas que eu tenho mais interesse, né? Então, a frustração, segundo Freud, é o principal motivo da neurose nas pessoas. A frustração de seus desejos libidinais na infância impostos pelos pais ou parentes próximos é o que vai gerar a neurose e os seus devidos sintomas. Para que uma neurose aconteça, tem que necessariamente haver um conflito entre o desejo, esses impulsos, né, que são os seus instintos, né, se a gente pode dizer assim, né, de uma determinada pessoa, e a parte da personalidade dela que a gente vai chamar de ego, certo? Então, é um conflito entre aquilo que ele deseja fazer, tocar, pegar, falar, né, pintar, bordar, desenhar, e é impedido, né? E a parte do ego dela, que é o ego, a gente pode chamar dessa parte da mente que é o seu instinto de autopreservação, que está ligado ao narcisismo. Então, uma pitada de narcisismo faz com que a pessoa tenha autopreservação, certo? Tenha a autoestima. E que também vai abranger os ideais da personalidade desse indivíduo, perfeito? Então, ou seja, a neurose, ela é gerada a partir de um conflito entre o desejo de uma pessoa e a parte da sua personalidade que é chamada de ego, certo? Que é o ego é a expressão desse instinto de autopreservação e que também vai abranger os ideais de sua personalidade. Então, olha como mexe. Uma neurose, né, e os seus respectivos sintomas, eles vão bagunçar a cabeça da pessoa. E aí, um conflito, né, dessa espécie, ele vai ocorrer quando a libido tenta seguir caminhos e objetivos que o ego há muito tempo superou e condenou, e, portanto, proibiu para sempre. E isso a libido só faz se for privada da possibilidade de uma satisfação do ego. Por isso, a privação, a frustração de uma satisfação real é a primeira condição para a geração de uma neurose, embora esteja longe de ser a única. Mas é isso. Ser privado de um desejo, ser privado de algo que você deseja, é por isso que as pessoas têm a dificuldade de abrir mão de um desejo, mesmo que seja imediato, porque quando era criança foi privado de um monte de coisa. Por que agora que eu não sou criança eu tenho que me privar? Não é verdade? Mas não pensa
conscientemente sobre o resultado que que abrir mão desse prazer imediato pode te trazer, né? Pô, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu gasto essa grana aqui para comprar esse negócio que eu gosto, sempre quis ter? Pô, será que eu não posso esperar um pouco e pagar o cartão primeiro para depois comprar? Pô, mas eu vou me privar de um desejo? Pô, mas será que ficar com o cartão devendo não é pior? Depois você pode até precisar do cartão e não vai ter. Será que sair com essa pessoa é a melhor saída agora, já que eu estou tanto tempo sem sair e tal? Pô, isso vai, de repente vai me fazer bem, né? Será que é a melhor saída sair com essa pessoa? Ou será que você pode esperar mais um pouco, de repente se fortalecer psiquicamente, o seu ego está mais fortalecido e tal, você está mais consciente do que quer e do que não quer, e falar, não vou dar mais um tempo, eu estou sofrendo aqui, vou dar meu jeito, vou me virar de outra maneira, mas não vou pagar esse preço porque eu sei o quanto isso no fundo, lá na frente, vai me trazer problema. Então eu vou abrir mão desse prazer imediato, vou fazer o que o Freud falou, cara, abre mão desse prazer imediato para que você possa se fortalecer lá na frente, você tem um resultado melhor. Né? Senão você se arruína por conta desse falso êxito que você teve agora. Essa é a grande verdade. Então não há necessidade de fazer isso. Muita gente faz, eu também já fiz. Não sei se não faço ainda. Não sei se não, às vezes não me pego fazendo. Né? Então por quê? Porque a gente foi privado durante grande parte da nossa vida. Né? Não faz nada, tira a mão daí, não vai. Fica em casa, vai pro quarto, vai comer agora, vai tomar banho, vai me ajudar a ir na feira comprar e carregar as coisas. Não vai brincar não, você vai comigo fazer essas coisas. Vem aqui ajudar o pai a carregar tijolo, deixe seus amigos jogar bola. Então, toda essa privação desses prazeres faz com que você chegue na vida adulta e não queira abrir mão. É tudo muito bom, né? É quase que um presente especial, divino, né? Pô, você foi tão privado, então agora pode desfrutar de tudo isso. Só que não é bem assim, né? Então a gente tem que ter maturidade, tem que ter um pouco mais de ética, respeito com o nosso consciente, né? Tá bem antenado com a questão da realidade. Se isso aqui é um princípio de prazer, se é um princípio de realidade, como é que eu estou agindo? Baseado em quê? Eu quero ter só o prazer? Ah, gasta, gasta, gasta. Amanhã a gente vê. Amanhã eu conheço uma pessoa que fala isso. Né? Eu falo, cara, mas e se não der amanhã, como é que você fica? Ah, mas amanhã dá um jeito. Eu pego emprestado no banco, mas o banco não te empresta mais, você falou. Mas é assim a vida, cara. Tem que aproveitar, né? Tem que comer, beber. Amanhã a gente morre e aí não tirou nenhum proveito, né? Mas como se a vida fosse só beber e comer, né? E se divertir, né? Tem muitas outras questões que a vida nos proporciona que não é só essa, que não são só essas. Bom, encerro por aqui. Fico feliz de fazer isso, fazer esse trabalho, de fazer um programa, de trazer e disponibilizar. Espero que você goste, espero que você participe, compartilhe e que possa divulgar, que possa curtir e possa seguir também o meu trabalho nas redes sociais. Eu estou lá no Facebook, eu estou no Instagram, no YouTube, nessas plataformas de podcast, no Spotify é legal, e dá para você avaliar o programa, né? Se puder fazer isso, eu agradeço e aguardo também, se quiser sugerir temas, eu fico feliz por isso. Eu tenho um tema em mente que eu quero trazer, que é alguns sobre fundamentos da clínica psicanalítica, que eu vou falar bastante. Eu vou falar sobre o ressentimento, que é um tema que me interessa. Eu vou falar sobre mitologia e psicanálise, que foi um curso que eu fiz e achei muito importante trazer. E alguns sonhos. E, talvez o principal dos sonhos é sonhos repetitivos, sonhar com morte, né? E outros sonhos mais que virão pela frente, cara. Grande abraço, muito obrigado e até o próximo programa. Valeu!